Olá, 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 tudo bem? Bom dia! Mestre Linguinha, prazer imenso, bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana, bom tudo, é prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigada por ter aceitado mais uma vez nosso convite desse projeto, que é os 30 anos do Centro Cultural São Bernardo, que é um projeto que está sendo realizado pela Lei Paulo Gustavo. E a gente está aqui para contar um pouquinho dessa história, dessa memória, desse centro cultural que é tão importante, né, não somente para a região, né, norte da cidade, mas também como um todo, né, e tem uma história muito bacana, e a gente está colhendo essas memórias aí através desses relatos, né, de servidores, terceirizados, artistas, ativistas, que viram, né, a transformação daquele espaço. Hoje a gente está aqui com o mestre Linguinha, né, e o mestre vai nos contar um pouquinho como é que começou sua relação profissional com o Centro Cultural São Bernardo, mestre. Você trabalhou em muitos centros culturais, né, como servidor cedido da Belotur, né? Você pode contar um pouquinho aí como foi sua história aí, sua trajetória? E tem sido, né? Pois é. Estamos aí até hoje, né? Mas é um prazer, né, participar desses 30 anos aí. 30 anos, né? Não são 30 dias, né? Esse é um bom tempo aí, né, dos centros culturais, Centro Cultural São Bernardo. O Centro Cultural São Bernardo, meu primeiro contato com ele ainda era lá no final do ônibus, né, da rua, na Avenida Washington Luiz, finalzinho da Washington Luiz, lá no final do ônibus. Era uma salinha pequenininha, onde que a gente sonhava lá, a gestora lá, Maria José, na época, sonhava em fazer alguma coisa com a banda de percussão no São Bernardo, de fazer uns projetos, né, culturais no São Bernardo. E então aí eu fui lá com o meu primeiro contato lá naquela salinha. E teve uma oficina lá com o mestre Faria, a gente deu uma oficina lá fora, lá, e ali foi o meu primeiro contato com o Centro Cultural, foi muito bom. Isso foi que ano, mestre, mais ou menos? Ó, eu sou ruim demais para guardar assim a data, sabe? Data de ano, eu não guardo, Não não. exigiu demais você, né? Década de 90 e alguma coisa, Logo no 94, princípio, né? 98. No princípio lá do Centro Cultural mesmo. No princípio, bem no início. No iníciozinho, né? Esse agora lá na Edna Quintel tem quantos anos? Agora você me O perguntou. novo. Porque são Pois 30 é. anos de implantação, né? Porque depois vem o orçamento participativo, né? A compra, a aquisição lá do terreno e a construção, né? E até então, quando em 98 que eu fui para Lagoa do Nado, administrativamente ainda o centro era vinculado, né, ao Lagoa do Nado, né, administrativamente, financeiramente, né, porque não tinha um aporte financeiro separado, né, e era feita a gestão, né, a Wilde era a diretora,
e a Maria José era chefe de departamento, que foi para o Centro Cultural São Bernardo, ainda na Washington Luiz, né? Naquela parte lá. Deixa eu te perguntar uma coisa, mestre. Quando você chega no centro cultural, você vai, inclusive, você prestava serviço, você estava na Belotur, cedido para o programa de descentralização cultural, não é isso? Isso. Que aí você trabalhava na Lagoa do Nado, Trabalhava... conta um pouquinho para a gente. Fui cedido da Belotur, né, para Lagoa do Nado, e aí tinha o projeto da Lagoa do Nado, mas antes da Lagoa do Nado, na Lagoa do Nado também, antes do São Bernardo, aí eu fiz um projeto lá no Zilá Exposto, né? Que teve também e aí do São Bernardo, como o Zilá Exposto foi muito sucesso, né? A gente fez lá esse trabalho lá, foi maravilhoso, a banda de percussão formou. Aí depois a gente foi para São Bernardo também para poder fazer lá no Centro Cultural São Bernardo. Foi maravilhoso. Aí é o Tambores do Zilá e Tambores do São Bernardo, não é isso? Tambor de São Bernardo, isso é. Os dois, Tambor do Zilá e Tambor de São Bernardo. Muito bom. E as oficinas de percussão, de pandeiro também que você deu, né? Ô mestre, fala uma coisa para nós. O Centro Cultural... pode falar, desculpa. Oi? Aí depois você ia falar, eu te interrompi. Você ficou lá no São Bernardo e montou a banda, né? A banda de percussão. Foi. Né? Aqui, mestre, o Centro Cultural, né? Centro Cultural, comunidade. Quais que são as diferenças, você que já trabalhou? Que eu tenho memória, me ajuda aí. Eu te conheci na Lagoa do Nado, aí você trabalhou no Centro Cultural Lagoa do Nado, no Zilá, no São Bernardo, depois você volta, você vai para outro centro cultural, você volta também para Lagoa do Nado como gestor, como centro de referência da cultura popular e tradicional, não é isso? Para a Lagoa do Nado? Na Lagoa do Nado, eu... E agora você está no Centro Cultural Liberalino? O centro... Gente, seguinte, só para inteirar aqui o assunto. A nova sede, que é na Regina Quintel, ela foi inaugurada em 2004. Bom? A sede do... A nova sede... Então a gente volta da Regina Quintel. Regina Quintel, isso é. O novo Centro Cultural. 2004. Lá, 2004. Aí lá aconteceu um trabalho que foi aonde que aconteceu 2004, um trabalho você colocou 24. É porque apareceu aí na tela 2024, agora você corrigiu. Tá certo, acontece. Ô, mestre, aí me fala uma coisa, aí você trabalhou Zilá, São Bernardo, Lagoa do Nado, fora os outros centros. Hoje você está no Liberalino, não é isso? Liberalino. Mas você está desenvolvendo também atividades, oficinas lá no São Bernardo. Mas São Bernardo, você está com trabalho lá no Centro Cultural atualmente? Estou lá com o trabalho no São Bernardo ainda, toda terça-feira. Ainda toda terça-feira eu estou lá fazendo um projeto lá no São Bernardo, no Centro Cultural. Então, e esse projeto é música, capoeira, o que é? É de percussão, né? Que a gente tem lá, de percussão, que a gente tem lá os tambores lá parados, os instrumentos. E São Bernardo tem muita demanda, né? Os meninos lá gostam muito de música, tem muito talento ali no São Bernardo. Né? Inclusive, ali no São Bernardo eu resgatei lá, tem 4 meninos lá que, dessa época de 2004, que começou comigo lá no São Bernardo, e que estão comigo até hoje, já fazendo show aí, né? Na cidade. Já construíram aí nova vida, nova família. E são meninos que saíram ali da periferia. Então, por isso que eu acredito muito nesse projeto de percussão, nesse programa, porque onde que as pessoas têm oportunidade, né, para poder aprender, né? Aprende e depois se torna... Hoje tem muitos aí que viraram músicos, que é uma profissão, né?
A música, na verdade, hoje a música é uma Profissionalização. profissão. E aí, hoje você tem a bateria, né? Você acompanha a bateria do Mestre Linguini e eles tocam, inclusive, com você. Eles te acompanham nesse trabalho, Hoje, né? hoje eles estão acompanhando esse trabalho aí, né? Que é o Guga, Cora, Juninho. E, então eles já estão. Saiu lá de São Bernardo, lá da comunidade, e estão tocando comigo até hoje aí. E lá agora, nesse Que novo massa. projeto aí também, deve sair mais uns aí, viu? Os meninos tem muito menino bom. Ah, bacana. Que coisa boa. Ô, mestre, e quais são as diferenças, assim? Você que já trabalhou, né, que já transitou por todos esses centros culturais, qual que é a diferença que você percebe de uma comunidade para outra? Tem muita diferença ou é parecido o trabalho? Como que é essa relação desses equipamentos com essa comunidade? Você percebe muita diferença? Ó, a comunidade em si, ela tem as diferenças, mas as linguagens, elas são praticamente as mesmas, né? As comunidades, elas são diferentes, mas as linguagens são as mesmas. A gente tem essa diferença aí que a gente fala e tudo, mas é praticamente a mesma. Muda os lugares, mas a linguagem é a mesma. E É tem a um lugar mesma, que né? é Agora, diferente do outro, e a em termos criançada? de. Porque o São Bernardo sempre teve muita criança, né? São Bernardo tem muito, muito. Aham. E ali são. Agora o comum divide em 3 seções, né? Que tem lá ali tem o Santo Tomás, São Bernardo e a ilha, né? Lá do outro lado. Então são praticamente 3 comunidades diferentes. Antigamente tinha muito confronto, tinha muita. Se confrontava muito. Hoje, graças a Deus, as comunidades elas estão mais tranquilas, né? Não está tendo muita guerra mais, então faz com que hoje os meninos Disputa. eles frequentem normal os espaços, sem muita, não está tendo mais aquelas guerras que tinha antigamente. Então hoje está bem mais tranquilo para os meninos acessar o centro cultural, de qualquer que seja a comunidade. Não, Antigamente, a diferença das comunidades, igual que a gente conseguiu também, que eu consegui, foi uma luta muito grande em termos de juntar a comunidade uma com a outra. Eu lembro que uma vez, quando a gente fez a primeira experiência tinha os tambores do Zilá e os tambores de São Bernardo. Então, nós íamos fazer uma apresentação, a inauguração de uma praça no Heliópolis, que aquele prefeito gostava muito de levar a percussão na inauguração das obras dele, né? E aí a gente foi lá. E aí eu consegui juntar a comunidade do Zilá e a comunidade de São Bernardo. Mas, no final de tudo, no dia teve um problema, né? Porque os meninos, naquele negócio de. O que influencia muito nas comunidades era a guerra de torcida, né? Galocura, com Máfia Azul. Então, os meninos levavam muito por esse lado. E quando encontrava. Era Aí pauleira. os meninos conseguiram fazer o show tranquilo, um do lado do outro, mas no final, hora de ir embora, você tem que ver que confusão que foi. Nossa Senhora! Aí é a mediação de conflito, né, mestre? aí já vira mediação de conflito. É sempre, né, nesse trabalho, sempre tem nessas mediações. Não é fácil, não. Mas aqui, mestre, lá no centro, assim, você, né, com esse trabalho que você desenvolve, é um trabalho de extrema relevância, porque tem uma importância também, além de descentralizar, fomentar a questão da cultura, valorização, a identidade, né, a questão da nossa ancestralidade mesmo, né, advinda aí de todo esse processo nosso, né, brasileiro, dessa brasilidade, da percussão, trazer, isso é muito importante também
né, para que a gente também se sinta representado e pertencente, né? E principalmente quando você faz um trabalho em comunidades que têm uma vulnerabilidade social, um índice de violência, criminalidade também ainda configura, né? Aí, infelizmente, nos rankings aí, né? Apesar que você já pontuou que isso já diminuiu bastante, né? Então, assim, quando eu me lembro, quando eu te conheci, quando você foi na gestão do Célio de Castro e você foi contratado como educador social, exatamente com aquele quesito dos meninos, muitos meninos na rua, né? Você ainda até corrige. Você falava, menino, não é menino de rua, é menino que está na rua, não é isso? E ali começa, né, esse trabalho seu, assim, né, Aí você traz isso, você vai para o centro, e do centro depois você faz o caminho inverso. Você vai para as periferias, né? Como que é isso aí para você? Você olhando para trás, assim, o que isso assim, te remonta, te relembra dessa trajetória sua aí? Isso foi muito positivo, né? Essa leitura, porque, na verdade, eu comecei lá em Belo Horizonte, teve uma fase muito conturbada com relação naquela época falava pivete de rua, né? Aquelas meninas que iam para a rua para poder pegar a bolsa das pessoas. Não existia nem arma, né? Os meninos faziam tudo na mão mesmo. Roubava a bolsa, saía correndo, fez negócio todo na praça da estação. E o prefeito, ele, emergentemente, ele quis fazer um programa na praça da estação para poder tirar esses meninos da rua, né? Para poder diminuir um pouco aí do caos da cidade. E, então nós fizemos um trabalho com a cultura, com a música, e teve o João Leite também, que fez um trabalho com futebol. A gente encontrava na praça da estação e reunia aqueles meninos, todos os meninos da rua, tá, para poder ofertar para eles fazer para eles a gente fazer os trabalhos com eles de cultura, né, com a música, com a capoeira, com o futebol. Foi aonde que a gente criou o programa Miguelim, lá na Praça da Estação. E dada essa experiência, eu vi que existia menino de rua, né, um menino que nasceu na rua, que é menino de rua, e menino da rua, né, com menino da rua é um menino que naquela época tinha muitos meninos que pegavam traseira na periferia, pegava traseira de ônibus e ia para o centro da cidade. Ia lá para o centro. Então, e passava o dia. Caiu o meu dele. Caiu foi o Linguinha, ele já está voltando. A gente tem que ressaltar que nessa época, esse trabalho do Linguinha, teve um reconhecimento da pessoa e do artista, né? Ele esqueceu de dizer um pouco da capoeira, que também colocou naquela época. É uma coisa que merecia ter um documentário, contar essa história com mais carinho, viu? Essa história ele recebeu um prêmio, ele foi com os meninos para o Rio de Janeiro para receber um prêmio pelo trabalho aqui. Isso foi de extrema relevância e pouco difundido, isso é pouco dito dentro do âmbito dessa questão da cultura, da política pública. Porque, na verdade, foi a Secretaria de Desenvolvimento Social junto com a cultura, esporte e educação, né? O João Leite morava aí na região norte também, na época. Não para do Galo, né? Ele jogava no Galo. E a Vila Olímpica era ali onde eles treinavam. Né? Mas eu lembro quando eu fui trabalhar no São Bernardo, e aí viu o potencial do Linguinho, que você deparava com os meninos que estavam com aquela imposição de achar que eles eram, vamos dizer assim, do mal, e na verdade ninguém era do mal. E Linguinha colocadas no eixo bonito, né? E na responsabilidade, muito bonito o trabalho do Linguinha. Seduzir, pegar os meninos e colocar eles no lugar certo. E aí, quando eles entendiam que eles podiam tocar tambor, o impacto que o Linguinha gerava era impressionante. Quando eu estava administrando lá, era técnico administrativo, né? Mas eu fazia a parte de suporte de produção que não existia na fundação ainda, né? E chegava terça-feira. Lá no São Bernardo. Terça-feira eu fazia lá.
chegava aquela turma de menino esperando o Linguim, mas ela é muito menina. E os meninos eram de 1,80 m. Menino pequenininho, os meninos grandes, muito Linguim, né? Graças a Deus, mas todos com dinheiro. Eu sabia dialogar com eles, é tudo tranquilo. E eles respeitavam a gente. Era muito interessante. O Linguim foi o máximo, Bernardo. Para você ter ideia, a foto que nós temos do tambor aqui, eu estou questionando se é ele que está dando a aula do tambor, que estão uns 30 meninos, se não é ele. Aí estou até na dúvida se eu coloco, eu tinha que ter mostrado para ele antes. Pelo impacto que ele gerou. E não podemos esquecer que Linguinha também administrou o Centro Cultural Lagoa do Nada. Estava contando alguns casos aqui do Serão de São Bernardo. Oi? Estava contando os casos do Serão de São Bernardo. Estava lembrando você quando você chegou lá. Você chegava lá, acho que é terça ou quinta que você fazia lá mesmo. Lá na sede nova. Será que tá? Em 2000. Chegava lá, 30 meninos esperando você para bater tambor. E o mais interessante, eu falei com a Grace, que os meninos tinham 80, não era grande. Tinha menino pequeno, não. Ninguém caiu de novo? E aí? Cadê a linguinha? Bom. Aí, todo evento do Centro Cultural, que tinha de Acho que voltou. Para fazer assim. Tá? Agora, sua internet continua com delay, viu, Grace? Ela está com um delayzinho que está atrasando a sua fala um Marco, pouquinho. O que eu vou fazer? Essa bicha está me matando de ódio. Matando de raiva. Aumentou o giga, aumentou o valor. E aí, caiu a internet aí? Nós estamos bem de internet. Agora voltou. Aqui, a gente estava falando sobre o seu trabalho lá no projeto Miguelim, né? E aí? Que eram os meninos, né, que a gente descobriu realmente que eram os meninos que vinham para a rua, passavam o dia inteiro na rua, e aí esses meninos vinham, pegavam a traseira, passavam o dia inteiro na rua aí, roubando, fazendo bagunça, e à tarde eles voltavam para a comunidade deles. Então, aí, na maioria dessas conversas, até mesmo quando eu fui para da ida que foi concluído, né, o programa com o Miguelinho, a gente chegou a ganhar até prêmio no Rio, a gente foi conhecer lá Vigário Geral, e a gente ganhou até um prêmio nacional, né, que eu cheguei aí com os meninos para o Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, na época com a secretária de Desenvolvimento Social, que era a Vera Victor, né, e a gente foi para lá receber um prêmio lá. O programa Miguelinho fez muito sucesso, deu muito certo. Hoje, por incrível que pareça, na semana passada, eu até encontrei um menino, hoje que é pai de família, ele é sócio lá da Vila Olímpica, lá, estava vendo ele lá. Aí o menino já está em outra vida, outra situação, me agradeceu demais. Então, também foi um programa que mudou a vida de muita gente. Né? Então, Interessante, mestre. Senti eu estava falando até. Muito satisfeito. A gente estava até comentando aqui na hora que deu essa pausa sua aí, que essa história, para Belo Horizonte, tudo, ela não é dita, ela é pouco conhecida, né? E foi uma junção muito bacana, a questão que a gente fala sempre nas nossas reuniões lá, né? Fazer as reuniões de chefia, você ainda está aí nesse lugar, que fala da questão da transversalidade. Era isso que vocês trabalhavam desenvolvimento social, educação e Secretaria de Esportes, né, desenvolvendo esses projetos aí, que depois aí ele vai, inclusive, vocês começam a trabalhar já nas periferias, né, nos centros culturais, enfim, desenvolvendo esse projeto, que é uma história que merece ser contada pela perspectiva aí das políticas públicas mesmo da cidade de Belo Horizonte, né? Então, aí que foi que eu estava... E aí a gente... Ô, mestre... Através da questão do Miguelinho, tudo essa... A gente... Foi aí
através disso que eu conversando com a Bilde, tudo que a gente viu que a necessidade de ter os centros culturais, de ter os pontos de cultura na periferia. Porque os meninos eles não tinham nada para fazer na periferia, né? Então, e vinham para o centro da cidade. Então, foi mais um fortalecimento para que acontecesse a cultura, os centros culturais na comunidade. Aí é que veio, que fortaleceu e que veio mais a ideia de abrir os centros culturais na Lagoa do Nado, na periferia de Belo Horizonte. Que aí eu fui para a Lagoa do Nado, e da Lagoa do Nado aí começou a ter os outros centros culturais. Nessa Que foi o necessidade, pioneiro. nessa visão. Ô, mestre, me fala aqui, quais os momentos assim que mais te marcaram nessa trajetória sua, assim, lá no Centro Cultural São Bernardo? Centro Cultural São Bernardo marcou muito, foi essa questão também da gente conseguir trabalhar a periferia geral dos 3 lugares, né? Que foi o pessoal da ilha, o pessoal de São Tomás e o pessoal lá do São Bernardo mesmo, São Bernardo, da ilha, São Tomás e o São Bernardo mesmo, e conseguir essa questão do Zilar, a questão de fazer o encontro dessas 3 gerações. Então, isso aí foi uma coisa que Bacana. marcou muito, que foi porque a integração social, ela é que é muito importante, né? Porque eu vi que a gente, na verdade, hoje a gente vivia muito, os meninos, a comunidade, a periferia, às vezes, ela vivia muito em guerra uma com a outra, né? Então, essa questão da guerra, isso era nós brigando com nós mesmos, era negro com negro, então, essas questões. Então, isso aí foi uma coisa que principalmente, eu consegui, às vezes, colocar isso muito na cabeça dos meninos. O menino queria brigar um com o outro. Pô, brigar, né? Então, não é por aí. Então, eu consegui Sim. que isso mudasse muito. Então, foi uma coisa que marcou muito, foi a união da periferia, na verdade, né? Você fazer com que uma Massa. periferia ela entenda a outra, com a periferia É ela... porque todos vivem praticamente as mesmas mazelas, né? As mesmas questões, né? Privações sociais de direitos, enfim, né? E principalmente para a gente, né, que tem os retinados, né, de retina. Ô, mestre, e assim, tem alguma lembrança assim, muito especial que você tem de algum evento que você tenha participado, feito lá no São Bernardo? Ali em São Bernardo, participei de muita coisa, né? Teve o evento Comércio Conga, né? Que a gente, Isso aí né? é. Que nós fizemos lá um samba, lá com ele. Teve o evento na rua, que a gente fez lá no São Bernardo também. Na rua, fechou aquela rua lá, Edna Quintel ali, fizemos o encontro de tambores lá. Muita coisa boa. Nossa, Gostaria de entrar aqui. vai lá, Linguinha, Marco. naquela época que teve aqui Brasil-França, que foi no Campo São Bernardo, você estava também? Você também participou do evento? Não, mas eu não lembro, não estou lembrado. Não, é outra coisa. Brasil. Mas eu estou com uma dúvida aqui. A implantação dos centros culturais e essa ação do Miguelinho, você falou da Build aí, fortaleceu a ação do Miguelinho ou a retirada dos meninos da rua do centro de BH? Você acredita nisso? A implantação de centros culturais mudou muito a vida de Belo Horizonte, né? Mas Mudou muito da os meninos de periferia. rua, você acha que ajudou a tirar os meninos de rua, os centros culturais? Ajudou, é. E Ajudou porque já tinha, né? Aí fez com que... Interessante, eu ainda não tinha pensado nessa perspectiva, olhado nesse prisma. É porque porque o que acontece? Igual os meninos falavam assim, nós vamos para... Eles iam para a rua porque não tinha ocupação no bairro. Vamos supor, o menino saía do Zilar lá. Aí, vamos supor, se você oferece lá uma capoeira para o menino, igual já tinha aí, primeira coisa, por incrível que pareça,
as ações primeiras dos centros culturais que os meninos interessavam muito, primeiro era capoeira, música, teatro e, né, o hip hop, essas ações. E as bibliotecas, né, que foram as primeiras coisas implantadas nos centros culturais. Então, aí o menino já pensava duas vezes. A mãe falava, pô, menino, antes de pegar a traseira, né, e foi fechando o cerco também da cidade. Porque na cidade aí já começou a acontecer. O menino que estava na cidade lá, aí começou o serviço de abordagem de rua. Então, se o menino, ou ele tinha que estar na cidade, lá, ele tinha que estar fazendo alguma coisa. Ou ele estaria lá no centro cultural, ou ele estaria lá na Praça da Estação fazendo atividade, ou então ele tinha que voltar para casa. Ele tinha que voltar para o bairro dele. Então, aí Para a fortaleceu escola. muito na escola. Então, essa questão dos centros culturais fortaleceu muito os meninos a eles ficarem na comunidade, né? Ficar na comunidade. Aí foi aonde que a gente descobriu também que Belo Horizonte, aí com esse controle dos meninos na comunidade, a gente saber fazer essa leitura que os meninos estariam na comunidade, esse som da comunidade que ia para o centro que voltava, aí a gente começou a mapear os meninos que vinham de trem para Belo Horizonte, Governador Valadares, Ipatinga. Que interessante. Aí esses meninos vinham de traseira no trem, velho. E desmocavam na Praça da Gente, Estação. que doideira! Aí descobriu isso também. Aí eu acho que foi aí começou a se trabalhar a questão desses meninos de fora da cidade. Entendeu? Uma Então, nós outra vamos política pública, né? outra Que aí política pública que demandava uma ação do município de outros municípios, outras cidades, com realidades diferentes, né? realidade diferente. Que Agora, coisa. é uma coisa doida, porque, igual você assim, né? Eu trabalhei no Miguelinho há muitos anos, e do Miguelinho eu fui para os centros culturais. Mas a gente pecou muito, acho que pecou muito aí as nossas administrações públicas com relação a, aos projetos que fazia com as meninas até 18 anos só, né? Menino de rua, você ficava com ele lá até 18 anos. 18 anos. Aí chegava a 18 anos, o menino. Ah, mas o menino não saiu da rua, não aconteceu nada. O menino ainda está no processo ainda. Desligava o menino dos programas. É a continuidade, né, de uma política pública, né, mestre? Faltou Né? demais, faltou demais. Às vezes, hoje, Belo Horizonte, ou a cidade, poderia ter avançado muito mais nesse processo se tivesse, né, esse avanço aí nessas leis, né? Então Nossa, foi uma muito coisa. pertinente as suas colocações nesse sentido. Muito boa essa Foi por aí. observação. Ô, mestre, e se você hoje, por exemplo, hoje, como que você avalia a política de cultura? Como que era lá e hoje? Como que está? Você acha que você já falou dessa questão, até dessa lacuna aí, dessa falta de acompanhamento dos gestores, das gestões e tal? Mas como que você vê a política pública lá nesse momento, lá na década de 90, né, que você começou, 90, 92, e a política pública hoje na cidade? Você vê muita diferença? Hoje tem muita diferença, né? Hoje tem muito acesso, né? A política pública hoje, ela desbravou, ela tem muita coisa, muita oferta. Agora, tem um porém que, às vezes, naquela época, a gente conseguiu trabalhar mais em termos de o financiamento da política pública. A gente, naquela época, a gente trabalhava com OP, né, que o dinheiro ele chegava mais rápido. Eu estava Orçamento até. participativo. Eu chegava até estava conversando isso aqui semana passada no Centro Cultural, porque hoje em dia é complicado a gente receber hoje
para você receber hoje uma verba, a política, para você fazer uma ação imediata. Você não consegue, Uhum, né? Não tem jeito. Então, isso aí não andou, não. Isso aí não andou. E, infelizmente, é por lei mesmo, por uhum. por contratações que são demoradas, que tem que todo esse processo, você sabe como que é. Hoje Então, são licitações, né? São os CIPs, né? Que são contratadas, é, e elas é que fazem a contratação né? Dos artistas, né? Enfim, não é é, isso? É assim que tem, acontece hoje? tem, Uhum, é assim que está acontecendo. Esse ainda está um caminho, às vezes, também, que coisa, mas para chegar nesse aí também é difícil. Né? Hoje uhum, você fala da virada cultural, fala dessas questões, mas né, que tem aí na cidade, tem muita oficina, muitas coisas, muito teatro, né, dança, tudo, mas deu uma mudada, mas ainda pode melhorar em algumas outras questões, né? uhum. É porque Questões administrativas. fica um pouco engessado e burocratizado, porque eu me lembro que, mesmo que era uma verba que era, né, assim, pequena, dentro do que os centros culturais ofertam, mas você ainda tinha liberdade de ter aquela verba dentro do orçamento, né, do planejamento estratégico, enfim, do É, PPAG, e ali você, né, já fazia, já mensurava, já trabalhava com um valor para a contratação de oficineiros, de grupos, né, de artistas, de confecção, de figurinos, né, técnica vocal. Então, a gente tinha uma flexibilidade nessa verba, não era tanto, mas a gente conseguia ter 3, 4 oficinas, 5 oficinas acontecendo, né, durante é, o ano nos centros culturais, né? E isso aí mudou, não é, mudou? mudou demais. Isso aí Uhum, que a gente não consegue, né? Hoje não consegue mais. Então, isso uhum, aí, né, isso atrapalhou um pouco, né? sim, Atrapalha. Você não consegue, você fica meio amarrado. É entendi. muito complicado. Tá. Ô, mestre, se você estivesse à frente da gestão de São Bernardo atualmente, qual que seria uma ação que você ia propor lá para aquele espaço? São Bernardo, eu acho que ele hoje está lá. Ele passou ali por várias gestões e agora está lá com a Érica, né? Que está já uma pessoa experiente também nesse ramo. São Bernardo, Érica, né? Ah, que está hoje na gestão lá. Ele passou, teve a menina Marcela, né? Veio a Maria José, depois a uhum. Marcela, e hoje a Érica lá. Mas Corrigindo, hoje. Luiz, Maria Oi? José, Léo O e. Léo. Não esquece do Léo, não. E a Marcela. É, Em 30 anos, 4 uhum. gestores. É, Isso. pois é. Olha, eu vou falar para você, se eu tivesse hoje numa gestão, eu não. Hum, Para se falar assim, se eu tivesse numa gestão, eu não sei o que eu fazia, não, sabe? Porque está muito hum, complicado hoje, em termos de administração, em termos de gestão, por causa justamente de onde que a gente voltar lá para trás para te falar dessas questões como você uhum, administrar. Porque se eu virar e falar assim, poxa, eu ia fazer ali uma ação cultural toda semana, eu ia buscar parcerias, ia buscar com as empresas, ia buscar com as escolas, trazer as escolas para dentro do centro cultural, trazer o, o time de futebol, trazer tudo para o centro cultural, para a gente fazer uma ação única, fazer as uhum. questões que eu teria, que eu vejo que ia dar certo. Mas Sim, tem o engessamento da gestão pública, que é entendi. complicado, entendeu? Então, hoje em dia, Uhum, para ser gestor hoje não está fácil. Não tem, porque você quer fazer, você quer, você tem vontade, mas você não tem como agir, não tem como ação, você está amarrado. A gestão pública ela é muito uhum, em cima do, né? Você está ali tropeçando em falar as coisas, de ter que. Ah, é muito complicado. Você não tem o dinheiro na mão para você trabalhar,
E às vezes você não pode receber o dinheiro. Ah, vou te falar uma coisa que eu. Você perguntou uma coisa mais bacana de São Bernardo, agora eu lembrei aqui também. E voltando essa parada. Olha só, teve uma vez que eu estava em São Bernardo, estava lá fazendo a oficina, aí eu consegui. O cara virou para mim e falou assim: ó, da oficina lá, um cara da oficina de mecânica, falou assim: ó, ô mestre, esse trabalho que você faz aí é lindo demais. Meu neto passou nesse trabalho aí e tal, aprendeu a tocar. E se eu tô vendo aí que você é um cara sério, que você ensina os meninos, então eu vou te ajudar aí. O que você precisa? Eu falei, preciso dos instrumentos. Ajudar mais no instrumento, não tinha instrumento, tinha camisa, tinha nada. Tinha nada. Aí a gente sempre, se eu fui eu que levava baqueta, colocava pele, tudo. Para arrumar instrumento sempre foi uma dificuldade. O cara pegou e falou. Aí sabe o que o cara fez? O cara falou, velho, vou te dar você R$ 2.000. Como é que eu faço? Aí eu caí na besteira, fui lá e perguntei a Maria José, falei, Maria José, o cara quer dar R$ 2.000. Sabe o que eles fizeram? Aí pegou o cara, sabe o que o cara fez? Pegou e entrou como doação na prefeitura. Aí o dinheiro caiu lá no cofre da prefeitura. Vocês Caiu. nunca viram? Nunca mais. Como é que você vai ver? Acabou. Acabou, já era. Por quê? Se você dá uma doação hoje para a prefeitura, para um projeto, né, vai cair no qual geral. Aí, eu vou falar com você mais uma coisa, vou mais além. Aí eu descobri que, vamos supor assim, aí agora, você acha que por que o carnaval hoje, né? O carnaval hoje não é gerido pela cultura? Todo mundo faz essa pergunta. Por que Sim. hoje o carnaval é uma manifestação popular, ele é feito. Aí nós tivemos um seminário que foi falado, aí, por exemplo, tem muitas cidades, Salvador, outras cidades da Bahia, outros lugares, o carnaval, parte do carnaval ele é gerido, ele é da gestão da prefeitura, da Secretaria de Cultura. E a outra parte é de coisa. Agora, em Belo Horizonte, por que que não é? Porque é o seguinte, aí eu descobri que se o carnaval é feito para Belo Horizonte, então tem que ter aquela verba imediata para dar para a escola, tem que ter, comprar fantasia, comprar isso aí. Então, o Carnaval em Belo Horizonte ele é tido como um evento. Ele é tido como um evento. Então, hoje, quem faz evento é a Belotur. Justamente, eu vejo pela por ser mais flexível a questão da administração pública. A Se você verba, né? se você pegar essa verba do carnaval e jogar ela lá no cofre, lá naquele negócio do O tesouro. tesouro lá, que é do plano, né? PPAG, sei lá, aquele plano lá, aí o dinheiro vai ficar todo lá. E para esse dinheiro sair de lá para vir para a escola de novo, para poder chegar. Aí você já O viu, né? caminho é longo. Se Caminho chegar, longo. né? Aí ele vai, porque faltou lá no posto tal, na verba em tal lugar. Tem a obra tal. Ele vai entrar para aqueles que são mais urgentes. Eles não vão fazer o carnaval com aquele dinheiro, entendeu? Então, uma das coisas da gestão pública, hoje você ser um gestor público, você gestar num sonho, sem dinheiro, é complicado. Então, eu não sei hoje o que eu faria, não, por causa disso. Ô, mestre, que bom conversar com você, mestre. A gente está terminando aqui, deu uns Ah, delayzinhos aí, mas na íntegra foi muito bom. Agradecer mais uma vez sua participação, tá? E aí, mestre, a gente quer saber qual é a mensagem que o mestre Linguinha vai deixar para o Centro Cultural, para os futuros gestores daquele lugar, servidores, quem virá aí depois de nós. Qual que é a mensagem que você deixa, mestre? a mensagem é que eles tentem continuar aquilo que já foi implantado há muitos anos, né, que muita coisa que deu certo, que está dando certo, não é só do Centro Cultural tá aí de pé e está fazendo as coisas, e que nunca deixe de se aproximar
das pessoas da periferia. O centro cultural ele não pode viver, o gestor ele não pode ficar dentro do centro cultural lá, atrás de uma mesa, atrás de uma cadeira. E que procure, a mensagem é aproximação com a periferia, com a comunidade, é ir na comunidade, é conversar com a comunidade, saber o que a comunidade está querendo, o que ela pretende ali, trazer essas pessoas para dentro do centro cultural, né? Que esse é o papel verdadeiro da cultura, é a aproximação, a integração do nosso Bacana, povo, nossa mestre. miscigenação. Certo? É Isso isso. aí, mestre, lindo demais. Obrigada, mestre É Linguinha, por nóis. esse trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe você, que você continue aí brilhando aí onde você vai, ser um ser de muita luz, faz um bem. É muito bom sempre conversar com você, estar perto de você. Tá? Caminhos aí todos Massa. abertos para você, que todos os nossos santos orixás aí te protejam, continue guiando seus caminhos, viu? Dizer Amém, que esse Gleice. projeto, 30 anos do Centro Cultural São Bernardo, um projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. Nós temos aí, né, a Recult, temos projeto presente, apoiadores desse projeto, né? E sigamos aí. Muito obrigada, até breve, mestre. Com Deus, viu? Maravilha. Deus abençoe Valeu. vocês aí também. Amém, Valeu. querido. Um abraço grande. Tchau. Tchau. Tchau.